nosso esquema de curso? Gente, nós vamos então, de início, fazer duas preleções para vocês. Uma delas é sobre modelo de saúde mental e a outra é sobre modelo de origem de Dort. Explicando por quê. O primeiro ponto é o seguinte, o que essas áreas têm em comum? Por que no final das contas nós estamos aqui? Nós estamos aqui menos por conta de mobiliário para Valadares, embora a gente vá abordar alguma coisa, nós estamos aqui muito mais por conta de dois pontos fundamentais. Um ponto chamado, aliás, são três pontos fundamentais. O primeiro ponto é o Dort, nessas três áreas, né, que nós estamos falando. O segundo ponto é a questão saúde mental, tá? Transtornos mentais, esse CDF, etc, etc, tá? E o terceiro ponto que nós estamos aqui é para poder entender um pouco de como é que é a relação do NETEP com essas três áreas, tá entendendo? Então, no fundo é isso que nós vamos tratar. Nós não vamos tratar, é claro que eu acho que a expectativa, ninguém tinha expectativa, que nós vamos abordar tudo de saúde mental, de teleatendimento, aliás, de tudo de saúde do trabalhador, de teleatendimento, lógico que não, tudo de saúde do trabalhador, de banco e de supermercado. Então nós vamos abordar os pontos-chave dentro desse limite que nós temos aí de 4 horas. De agora de 10h30 até 12h30, e depois nós vemos como é que nós vamos complementar as outras 2 horas, tá bom? E fundamentalmente nós vamos utilizar duas técnicas. Uma técnica que vai ser a minha explanação, a outra técnica que vai ser trabalho de grupo. E os trabalhos de grupo vão ser muito interessantes, e nós vamos encarregar de fazer um jogo dialético, do tipo seguinte, né? Em determinado ponto nós vamos jogar com base em tudo que você sabe da sua experiência, por exemplo, de teleatendimento, ou de banco, ou de supermercado. Nós vamos jogar o seguinte: o que diz o NETEP em relação a isso? É válido, não é válido? E nesse meio do caminho nós temos aí duas coisas, que são os dois anexos da NR17, né, que saíram do 30 de março. Nós vamos abordar quais são os pontos principais, o que eles trazem realmente de diferente em relação àquilo que a gente não sabia. Okay? Então, no primeiro momento nós vamos ter explanação, no segundo momento nós vamos ter muita discussão, uma abordagem dialética. Nós vamos encarregar alguns de dizer o seguinte: discorde do NETEP em relação a banco, concorde com o NETEP em relação a banco. Aí na discussão com alguns que concordam, outros que discordam, nós vamos ter uma discussão extraordinária sobre condicionamento pessoal e de vida profissional, tá certo? Em relação a essa ferramenta, né, que está aí, né, que, como eu digo, né, a medicina do trabalho não é nada monótono. Eu tenho 32 anos de medicina, né, e 32 anos de medicina do trabalho, sempre fiz medicina do trabalho. A cada 5 anos o ciclo se renova. E a cada coisa que vem, que coisa impressionante, né? Eu nunca vi especialidade médica nenhuma assim, que tem um grau de renovação das coisas fantástico, como é a nossa especialidade, não é isso? E aí nós estamos aí para poder discutir esse assunto. No primeiro momento nós vamos colocar para vocês um modelo, todas essas transparências, né? Eu depois vou passar uma lista, eu faço um condensado em PowerPoint e passo para vocês, então não tem necessidade nenhuma de copiar, tá? O primeiro ponto é saúde mental. Certamente quando se fala aí de teleatendimento, né, a pessoa vai lembrar aí de questão de saúde mental, aí vem assim, o pessoal de teleatendimento afasta muito por CDF, né? Aí vem outra questão que vem, mas não é só o pessoal de teleatendimento não. E aqueles casos de supermercado em que a gente tem aqueles ritmos de cobrança puxados em relação ao pessoal especialmente de frente de caixa, né, de frente de loja, o pessoal de caixa do supermercado, do check-out, e aquele pessoal, tá? Aí vem o outro e fala assim, não é só isso não, e o pessoal de banco? Tá entendendo? Então nós vamos fazer aqui uma abordagem e certamente ela serve para as três. A questão de saúde mental é um dos problemas maiores que nós temos. Nós podemos dizer assim, que as duas grandes molas da vez continuam sendo Blair Dort, sem dúvida nenhuma, tá? E é por isso que nós estamos lançando um livro, acho que vocês receberam aí o material, segunda-feira já estará disponível no nosso estande, gerenciando a ALER e os DORT nos tempos atuais. Depois eu explico o porquê do título, tá? E tão importante quanto isso é a gente entender essa questão de saúde mental hoje em dia, tá? Então, nós vamos fazer primeiramente uma explanação a respeito disso, né? A questão da saúde mental na economia, e depois DORT, e depois nós vamos então para as três grandes áreas que nós vamos tratar. Saúde mental e economia.
essa. Saúde mental no trabalho, os desafios envolvidos na questão, o enfoque da NR17 em relação ao tema. Nós fizemos essa primeira apresentação aqui em 2003, no Fórum Presençamante, e fomos aperfeiçoando esse material de tal forma que hoje ele está bem assim, bem maduro, tá? E diz, então, né, os transtornos mentais e comportamentais do CID-10. Então nós vamos ter essa relação aqui, que está lá no F, né? E quando você explora a Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª versão, você vai verificar que ela tem as diversas letras A, B, C, D, etc. E os transtornos mentais estão exatamente no signo, na letra F. E com um detalhe muito interessante, que é o único ponto, que é o único capítulo da Classificação Internacional de Doenças, que tem um breve descritivo do que é. Né? E é muito bom, aquilo ajudou muito, nós que não somos psiquiatras, né, todos nós somos médicos, né, mas assim, aquilo ajudou bastante a descrição. Então, só para você ver o que é, né, essa classificação, ela tem um livro, claro, que tem disponível também, né, quando você compra um livro, ela vem também com software para você instalar, naturalmente está instalado no meu computador, né, vamos ver onde é que está, só para a gente se lembrar do que estamos falando. CID-10. Então, quando a gente vem aqui no CID-10, vai abrir para nós toda a classificação e a gente pode, então, trabalhar dessa forma, a classificação estatística internacional, né? Então, vejamos a lista de categorias de 3 caracteres, essa aqui que nós vamos trabalhar, né? E aqui, então, nós temos o CID-F, a letra F. Transtornos mentais e comportamentais, F00 ou F09. Então, vamos ver aqui o que nós estamos falando. Estamos falando de F09, F20, o que mais tem? F30, F39, transtorno do humor, F40, F48, tá? O que mais aparece? Então vejamos, F40, F48, vamos aqui, vamos dar para poder abrir. Né? F40, F06, F39, F20. Transtorno do humor. E ele dá uma breve discussão, uma breve descrição. Vamos lá, transtornos dos quais a perturbação fundamental é mental, este agrupamento vem, transtorno, episódio depressivo leve, o que é episódio depressivo, né? Transtorno do humor afetivo persistente, então está lá, ciclotimia, você aí tem uma breve descrição. Então esse material que é a nossa referência, porque primeiro é a classificação internacional, segundo é um grande referenciado na portaria que fez o cruzamento do CNAE com a classificação internacional das doenças, não é isso? Então saímos daqui e voltamos para cá. Então, nós temos aqui, de F0 até 00 até F09, fala dos transtornos mentais orgânicos, inclusive sintomáticos. Esse é perfeitamente, não é comum na medicina do trabalho isso não. F10 a F19, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substância psicoativa, esse é comum, né, na medicina do trabalho, especialmente no caso de alcoolismo, né, que é o mais comum que nós temos aqui que lidar com. Lembrando que a incidência, segundo a estatística, é da ordem de 15%, né? 15%. Então, de F20 a F29, raramente nós temos nos nossos ambientes de trabalho. Que é esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Né? Provavelmente esse pessoal não está nas empresas, né? Provavelmente não. Então você tem algum, né, em processo bem controlado, etc. Aqui o que nós mais temos na empresa é F30, F49, transtornos do humor afetivos, e F40, F48, transtornos neuróticos relacionados com estresse e transtornos somatofóbicos. Depois nós temos F50, F59, nós temos alguma coisa de síndromes comportamentais associados com distúrbios fisiológicos, fatores físicos. No F60, F69, transtornos de personalidade e comportamento do adulto, não temos. F70, 79, retardo mental, é claro que não temos, a não ser algum programa específico social, com convênio com alguma entidade social que cuida de pessoas dotadas dessa condição. Né? Transtorno do desenvolvimento psicológico, transtorno de comportamentos e atores emocionais que aparecem atualmente na infância e na adolescência e outros transtornos não especificados. Então, o que nós temos no trabalho mesmo é F30, F39 e F40, F48. Muito bem. Aqui nós temos o decreto 3048 do Ministério da Previdência Social de 1999, conhecido então como uma nova doença, nova relação de doenças relacionadas ao trabalho, né?
E tem, então, que passou de 27 para cerca de 190 desses transtornos, né, diversos aqui, e aqui a descrição. Nós não vamos entrar nisso porque isso é muito conhecido, né? Mas é só lembrar o seguinte: quando você fala de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool, ao alcoolismo crônico relacionado ao trabalho, então você fala assim, problemas relacionados com o emprego e com o desemprego, condições difíceis de trabalho. Quando você fala assim, outros transtornos neurológicos especificados, inclui neurose profissional, você tem assim, problemas relacionados com o emprego e o desemprego, mudança de emprego, ameaça de perder o emprego. Nós entramos num terreno nebuloso do nexo causal. Escuta, como é que nós vamos fazer para poder dizer em que grau o trabalho foi ocasionador disso ou não? Nós devemos entender, né, e eu me bato por isso, discuto isso, que essa definição aí ela é uma definição científica, política, cultural e social. Tá? Entendam isso. Né? Justificando aqui a minha posição, é o seguinte: uma coisa como essa aí nunca estaria escrita numa Suíça. Certo? A Suíça, por mais que tenha ciência, né, a ciência da Suíça é a ciência que deveria ser do Brasil. Mas uma definição dessa, ela é científica, observe bem, ela é cultural, ela é social e ela ainda é, qual outro aspecto que eu falei? Política, entendeu? Então é um ponto que não pode ser esquecido. Tá? Então, assim, só para você entender o que eu estou falando, do lado cultural. A Suíça é um país que tem como religião básica, né, o presbiterianismo, que veio da origem, né, de João Calvino, né, e privilegia basicamente o seguinte: você tem a sua vida, você administra a sua vida e a sua vida você cuida dela. Então, que a Suíça é um país, né, que eu conheço razoavelmente bem, não tem nem previdência pública. O indivíduo que cuide da sua própria vida, entendeu? E se ele não cuidar da sua previdência, e depois ele vai ser um idoso passando fome, e foi problema dele, foi o que ele plantou. Então, nunca uma abordagem como essa aqui, do alcoolismo, ou outros transtornos neurológicos, seria ligada a problema relacionado com emprego, desemprego, mudança de emprego, ameaça de perder emprego, está entendendo? Então a nossa abordagem é uma abordagem científica, certo? Tem uma base, alguma base científica, não tem dúvida disso, mas também política, social e cultural. Tá? É um ponto importante da gente entender. E aí vem então esse quadro que vocês conhecem, a sensação de estar acabado, burnout, o deslocamento profissional, né? Tem ritmo de trabalho penoso, outras dificuldades físicas e mentais. É um diagnóstico novo no mundo para alguma coisa que nós já conhecemos há muito tempo, chamado o quê? Esgotamento físico-mental. Né? Muito bem. Na portaria do Ministério da Saúde, que se seguiu, né, 1399, passa uma série de relações aí, chamados fatores relacionados à saúde mental. E a NR17 é muito clara, quando ela coloca um grande guarda-chuva que comporta toda a abordagem. Esta norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. EPA. Tá certo? O que é ergonomia? Ergonomia é adaptar o trabalho às pessoas. No fundo, aqui está todo mundo atrás de uma vinculação desse momento com a ergonomia dessas três áreas. Lógico, nós sabemos disso. Tá? E o que é ergonomia, fundamentalmente? A ergonomia é adaptar o trabalho às pessoas. Tá? Olha, pessoas não são só braços, pessoas não são só a biomecânica, né, Valadares? Pessoas são também a cabeça, a pessoa é também a sua motivação, a pessoa é a questão básica, né, como que ela vive socialmente, nas relações sociais. E nesse sentido, a ergonomia passa a ser um guarda-chuva extraordinário, de uma abrangência enorme. Olha, sinceramente, eu nunca vi uma ferramenta de recursos humanos tão forte, tão potente quanto a ergonomia, atrás dessa definição, adaptação do trabalho às pessoas. Por quê? Porque a ergonomia modifica os ambientes de trabalho de uma forma que você nunca viu nada em RH. Tá? À medida que você influencia, por exemplo, que determinadas empresas têm determinadas práticas, digamos até perversas, digamos assim, né? À medida que existe uma ação do Ministério Público do Trabalho em cima da ergonomia, muda a realidade daquela empresa. Então eu já vi empresas que você fala assim, a empresa nunca muda. Depois que vem uma ação do Ministério Público do Trabalho com a motivação da NR17 em cima da ergonomia, aquilo muda de uma forma assim espantosa e assustadora. Coisa que você não acreditaria antes que mudaria, mudaram. Tá? Porque a ergonomia tem esse aspecto, esse é positivo que a NR17 esteja escrito isso. Adaptação das condições de trabalho às características
psicofisiológicas. Enquanto cabe a biomecânica e a fisiologia do trabalho estudar a adaptação fisiológica, estudando mobiliário, estudando calor ambiental, estudando carga de trabalho, né, a carga de trabalho físico, etc., cabe então a uma outra área importante, né, da ergonomia, né, que é a ergonomia, digamos, os seus aspectos mais atuais, de carga mental, de qualidade de vida no trabalho, de psicossocial, de relações sociais, etc., estudar a adaptação do trabalho às características psico do ser humano, ok? De modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Perfeito. Então, o que considerar como de possível natureza ergonômica? Esse aqui, né, 30F39, F40, 48, né, episódios depressivos leves, moderados, graves, né, ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, reação ao estresse grave, transtorno de adaptação, lembrando a enorme incidência disso aqui na empresa, transtorno obsessivo compulsivo, enorme incidência. A gente estuda o chamado estilo de vida A dos gerentes, né, aquele típico, aquele negócio que foi escrito lá na década de 80 por aqueles dois cardiologistas, Friedman e Roseman, nos Estados Unidos, né? Isso aí nada mais é do que obsessão-compulsão. Nada mais é do que obsessão-compulsão. Tá? Deixa eu só saber, o senhor está gravando, o senhor quer que coloque o microfone para o senhor gravar melhor? É esse microfonezinho aqui. Exato. Se ficar melhor para o senhor, tudo bem. Né? O som tá bom? Eu coloquei aqui no microfone aberto, porque as pessoas em volta também estão falando. Ah, tá. Mas eu pego uma... Aqui fica melhor para o senhor, não fica? Assim? Se tiver ok, só o senhor me dá o sinal, senão, ok? Então, é isso, né? Então, agora nós precisamos ver um modelo. Esse modelo será publicado a partir agora de junho, né, no caderno Ergo 3, né, que é o modelo de saúde mental no trabalho. Fundamentos da abordagem das causas do adoecimento mental relacionado ao trabalho. Esse é um modelo construído por mim, com base, eu diria, em algumas décadas de vivência e muito estudo, tá? Acreditem nele que ele funciona bem, tá? Que é o seguinte, legal, você vai ver como é bom esse modelo, tá? Vamos lá, vamos bater o olho aqui, ó. Nós temos uma metade superior desse modelo aqui, que é saúde mental. Está em amarelo, verde, céu de brigadeiro, é o que não teve hoje aqui, né, em Vitória, né? Atenção, hein? Trabalho pode trazer transtorno mental? Sim, mas trabalho também pode trazer saúde mental. É isso que o modelo está dizendo aqui nessa parte superior. E o trabalho pode trazer adoecimento mental. Amarelo, vermelho e vermelho crítico, tá? Então, assim, nas cores mnemônicas para poder dizer tudo bem e tudo mal. Ok? Muito bem. Nas zonas amarelas, nós temos tensão. Quer dizer, mesmo quando o indivíduo está desenvolvendo um processo de saúde mental, ele pode estar tenso? Sim. Então, há determinadas situações que o indivíduo até tem tensão e tem sofrimento, tá? Ele pode ter ansiedade, tensão, um certo calejamento, mas o caminho é da saúde mental, tá? Nós temos uma fase verde que eu chamo de zona de adaptação sustentada. Adaptação sustentada, o indivíduo está bem, mentalmente está bem com o trabalho, né? Controle sobre a tarefa, satisfação com a tarefa, postura sublimada, interessante, esperança. E nós temos aquelas situações que nós chamamos céu de brigadeiro. É quando o indivíduo, a cabeça do indivíduo melhorou muito em termos de saúde mental e está ótimo com o trabalho, né? Alta motivação com o trabalho enquanto valor no referencial do indivíduo, né? Existem aqueles chamados fatores de lapidação. Vamos ver o lado do indivíduo adoecendo. Tem uma fase amarela de zona de sofrimento e tensão, muito semelhante à daqui, só que ao invés de evoluir para cima, evolui para baixo. Ansiedade, tensão, aí começa a aparecer insatisfação com o trabalho, uso de medicamentos, tá? Aí nós temos as zonas de adaptação precária, muita gente nessa situação, tá? Com defesas psicológicas individuais, bem estudadas por Freud, né? Racionalização, negação, transferência de responsabilidade, repressão, fuga, né? Aquela história toda das defesas psicológicas, descompromisso, medo, desesperança. Vocês observam que interessante, esperança aqui em cima, desesperança aqui embaixo. Então, um dos grandes sinais de transtorno mental relacionado ao trabalho, que a pessoa não está bem de cabeça em relação ao trabalho,
é desesperança. Desesperança. Tá? O contrário é um bom sinal de saúde mental. Esperança. Né? O indivíduo que manifesta sobre a sua realidade de trabalho com esperança. Isso é interessante. Né? E defesas psicológicas coletivas abordadas por Dejour. E aqui nós temos fatores de ruptura que jogam o indivíduo na lona. Nesse caso, a zona de adoecimento mental, crises emocionais, fadiga, estafa, períodos de depressão, psicopatia social, acontece, e até o deformado agressivo. Então as pessoas, o ser humano é isso. A definição que Erich Fromm dava de ser humano diz o seguinte: a única diferença entre o ser humano e o mais inteligente dos animais irracionais é que o ser humano, são duas diferenças. Uma é a diminuição do padrão instintivo de resposta, e o segundo é o fato de ter um chamado quadro de referência. As nossas atitudes, tudo na nossa vida, nós pensamos num quadro de referência. E comparamos esse quadro de referência que nós passamos conosco com um quadro de referência. Em função disso, muitas vezes, nós temos saúde mental ou adoecemos, vivenciando as chamadas contradições. Então a vida é cheia de contradição. A maior delas é: por que nós estamos fazendo aqui hoje? O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Francisco? Está querendo aprender? Está querendo vir para o congresso se aperfeiçoar? Se você vai morrer daqui a alguns anos. Está entendendo? Como é que a gente convive com essa contradição? Está entendendo? Então, saúde mental é muitas vezes sair-se bem diante das contradições. Sair-se bem diante das contradições. Ter uma postura de cabeça boa diante daquilo que faz parte da nossa vida. Contradição. Né? Contradição faz parte da nossa vida. Né? Uma empresa, ela não é nunca um lugar que é só perfeito, de forma nenhuma. Tá? Ela tem coisas perfeitas e imperfeitas. Quando você percebe as coisas perfeitas, percebe as coisas imperfeitas e trabalha bem mentalmente essa contradição, no final das contas resulta em saúde mental. Se você trabalha de forma negativa, né, o exemplo típico do Brasil, né, o Brasil é um problema. O Brasil é um problema, sem dúvida nenhuma. Há que ter muita saúde mental para sair-se bem, né, nessa contradição que é o Brasil em termos de valores, não é isso? Então é um negócio complicado. Então, é isso. Então nós estamos aqui no meio, gente. Nós estamos aqui, ó, o ser humano. E o ser humano, ele tem maior predisposição para a saúde mental, como maior predisposição para transtorno mental. Tá? Tem gente que tem mais predisposição para a saúde mental. Pessoas mais flegmáticas, mais calmas, tá? Pessoas que têm bom suporte social, têm um bom padrão de vida familiar, sim, e tem um bom grupo no qual se estruturar em termos de apoio, são mais propensas para a saúde mental. Tem gente que tem mais predisposição para transtorno mental, que é o caso específico, tem mais predisposição para transtorno mental, nós sabemos, é um indivíduo tenso, um indivíduo de personalidade tensa. Isso é previsto no CID-F, né? Pessoas de personalidade tensa. Nossa, a pessoa tensa, ela com grande facilidade vai para o lado do adoecimento mental. Tá? E quais são as 6 facetas, tá, do trabalho que impactam na nossa saúde mental, no nosso adoecimento? Organização, desorganização do trabalho, realidade psicossocial e fatores higiênicos, estresse, características intrínsecas da tarefa, quadro de valores e modelo de organização do trabalho. No fundo é isso aqui que impacta na nossa saúde ou no nosso adoecimento mental. Explicando melhor. Organização e desorganização do trabalho. O indivíduo que trabalha numa empresa organizada, de bom resultado, gente, em que as coisas funcionam bem, isso é um fator que leva o indivíduo lá para cima, para a saúde mental. O indivíduo que trabalha numa empresa desorganizada, em que as coisas acontecem errado, toda hora está acontecendo uma perda, ele dá uma sugestão e nada é feito, tá? Dá a segunda sugestão, nada é feito, aquele processo gerencial está indo mal, perda de prazo, perda de cliente, perda de qualidade, está entendendo? Isso é um fator que contribui para o adoecimento mental. Ok? Né? Eu faço uma brincadeira aqui, mas que é séria. Um dos melhores goleiros que eu já vi nesse Brasil, né, chama-se, não sei onde está ele, Veloso, que foi goleiro do Palmeiras. Né? Um cara daquele, um profissional daquele, gente, dedicado, treinava, né? E era um cara muito bom goleiro. Termina a carreira no Atlético Mineiro, em Valadares. Poxa vida, está entendendo? Como que é a saúde mental, né?
Estou dizendo isso que eu sou atleticano também, né? Ficava vendo o Veloso, um sujeito de valor, terminar a carreira no... É isso que a gente quer dizer. O sujeito que trabalha numa empresa de maus resultados, isso não é bom para a cabeça da pessoa, tá? De vez em quando a gente divaga um pouco, mas é para você entender bem algumas coisas que a gente está frisando, tá? O segundo ponto é a realidade psicossocial e fatores higiênicos. No fundo é o seguinte, o indivíduo que trabalha numa empresa respeitosa na relação humana, que considera o ser humano respeitando, não é dizer que é boazinha não, tá? Mas que tem valores de respeito ao ser humano, isso é um fator que leva o indivíduo para a saúde mental. O indivíduo que trabalha numa empresa de desrespeito ao ser humano, isso é um fator que leva para o adoecimento mental. Terceiro fator é estresse. Nós vamos abordar um pouco mais de cada um desses, né, daqui a pouco. Você tem que entender o escopo do esquema, né? O modelo. Estresse. O indivíduo que trabalha numa empresa que cobra objetivos desafiadores, mas que apoia, que tem uma noção clara do que é cobrado do indivíduo, ele tem recurso para poder fazer, tá? E que força metas desafiadoras, mas para o indivíduo desenvolver. Estude, desenvolva, tá esse plano, isso aqui está pouco, você está acomodado. Isso é um fator que leva para a saúde mental, olha bem. Quando o indivíduo trabalha numa empresa que força objetivos, força resultados, mas não dá recurso para que esses resultados sejam obtidos, isso é um fator para o adoecimento mental. Tá? O quarto fator, características intrínsecas da tarefa. O indivíduo que trabalha numa função aí da tarefa, numa tarefa que lhe exija 7 características, né, que lhe permita 6, né, identidade com a tarefa, ciclos completos, né, autoridade sobre o processo, criatividade sobre o processo, feedback e uma certa flexibilidade, isso é um fator de saúde mental. O indivíduo que trabalha ao contrário, num tipo de trabalho em que ele não tem identidade com a tarefa, ajudante geral de produção, que não tem ciclo completo, ele faz uma parte do processo, não tem autoridade nenhuma sobre o processo, não tem criatividade, não tem feedback e ainda é muito rígida, isso é um fator para adoecimento mental. Tá? Quadro de valores, isso aqui é frequentemente esquecido. Indivíduo que trabalha numa empresa, numa organização que preserva, por exemplo, o meio ambiente com respeito ao meio ambiente, respeito à saúde dos trabalhadores, respeito às condições ergonômicas, que valoriza isso, numa empresa que valoriza uma coisa importante, gente, chamada meritocracia, o indivíduo que progride é por mérito, tá? Esse indivíduo, muitas vezes, isso é um fator que molda a saúde mental da pessoa. Olha que interessante. Costumo dizer, né? Algumas empresas que eu trabalho, para as quais eu presto consultoria, olha, o indivíduo sai melhor. Quando ele entra lá, ele fica melhor. Eu não tenho nenhum problema de dizer, né? O indivíduo que trabalha numa Novelis do Brasil, Alcan, como era Alcan, o indivíduo que trabalha numa empresa chamada Votorantim Celulose e Papel, o indivíduo que trabalha numa MBR, Minerações Brasileiras Reunidas, tá? São pessoas que ficam melhores, porque as empresas passam um monte de valores de seriedade, de responsabilidade, de compromisso social, de compromisso com o meio ambiente, não degradam o meio ambiente, são muito responsáveis com o meio ambiente, preservam muito aquele negócio chamado mérito. Você quer crescer? Estude, desenvolva, entendeu? E quem cresce é quem desenvolve, tá? Então, saúde mental. Ao contrário, se o indivíduo trabalha numa empresa que preserva o protecionismo, que preserva o pistolão como método de crescer, né? A empresa que não está nem aí para a saúde e segurança dos trabalhadores, empresa que faz determinadas maracutaias e arruma advogado para poder, né? E acaba se saindo bem, o que ela está passando para as pessoas? Ela está passando valores ruins, tá? E por último, o modelo de organização do trabalho. No modelo de organização do trabalho, nós teríamos o quê? Empresas que preservam um negócio importante chamado princípio todos pensam. Princípio, o trabalhador pensa, o trabalhador pode contribuir, o trabalhador tem que ser envolvido, que reflete num nome meio desgastado, mas muito importante, chamado administração efetivamente participativa, tá? Ela já leva a pessoa para o lado da saúde mental. Empresa que trabalha no sistema, aqui você é pago, não é para pensar, é para obedecer, fica aí na sua, obedece muito bem, né? E sem questionar,
ela está levando o indivíduo mais para o adoecimento mental. Ficou bem claro o modelo? Vocês vejam que não é tão difícil quanto parecia, né? E aqui nós temos assim uma grande descrição de cada uma dessas áreas, mas eu vou trabalhar só sobre duas delas, que é a realidade psicossocial e estresse, em detalhes, tá? Devido a gerenciamento de tempo que nós temos que ter, né? Então as 6 dimensões são essas, tá? Aqui nós temos então a dimensão organização do trabalho. Vamos passar para aquela que nós chamamos de realidade psicossocial. As pessoas adoecem muito se tiverem uma realidade psicossocial agressiva, ou podem ter o contrário, né? Empresas que preservam a realidade psicossocial boa, né, elas têm um fator importante, às vezes até impressionantemente importante, de saúde mental. Aí quando você vai falar assim, call center, me lembra isso. Eu conheço relativamente bem call center. Não conheço bem demais, não. Mas assim, uma das coisas que me marcaram bastante no call center, né, os 3 call centers que eu conheci, né, especialmente eu posso dizer, quando o exemplo é bom, eu cito o nome da empresa, né? O call center da TIM, tá? Os 2, o de São Paulo e o de Curitiba. Olha como se preserva essa realidade psicossocial construtiva. E às vezes, no meio de tanto estresse, às vezes é isso que dá um suporte para que a pessoa não fique desgastada emocionalmente, né? Então nós dizemos o seguinte: o que é uma realidade social favorável, psicológica, nesse item, realidade psicossocial e fatores higiênicos? Ambientes higienicamente adequados, observe bem, isso é importante, tá? Ambientes ergonomicamente adequados, coerência no trato de assuntos de pessoal. Não tem que ser bonzinho, tem que ser coerente. A ideia de coerência, tá? Coerência é um dos assuntos que mais levam a uma realidade psicossocial favorável, né? Nível correto de tensão. Não tensão demais, um nível correto de tensão, tá? Chefias seguras e capazes. Chefias interessadas pelos subordinados. Comunicação interpessoal verdadeira e construtiva. E correlação, capacidade, responsabilidade, salário equilibrada. São os fatores que, nessa realidade psicossocial e fatores higiênicos, que levam à saúde mental. Ao contrário, adoecimento mental, nível muito alto de tensão, né? Pressão excessiva, estilo espalha-brasa. Espalha-brasa é uma forma gerencial caracterizada por estar sempre criando crise na área do outro, né? E enquanto a pessoa não está se sentindo em crise, não está bom, ok? Relações humanas desrespeitosas, assédio, tá? Chefia insegura, incapaz, ou boi de presépio. Boi de presépio é uma desgraça para levar as pessoas ao adoecimento. Quais são as 2 características do boi de presépio? Primeiro, ele não leva para cima, ele não questiona com os seus superiores as repercussões embaixo das decisões tomadas em cima. E segundo, ele não leva para cima as reivindicações dos subordinados, mesmo que justas. O boi de presépio tem um lema: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Então é uma desgraça trabalhar subordinado a um boi de presépio, né? A saúde mental do indivíduo vai, né, para o lado inferior aqui do nosso modelo, com certeza, né? Chefia perversa. O que é isso? Não sei se algum de vocês já trabalhou alguma vez, já conheceu alguma chefia perversa. Nosso colega Eduardo Santino, lá de Sorocaba, ele conta um caso, que esse caso é paradigmático. Eu já vi chefe perverso, mas igual a esse eu nunca vi. Ele disse que tinha uma área lá que ele prestava serviço, que tinha uma chefia lá, um engenheiro, tinha uma área de uns 150, 160 trabalhadores, e todo mês ele demitia 5 ou 6 e mandava o RH admitir outros 5 ou 6. Mês seguinte demitia uns 5 ou 6, mandava o RH admitir outros. Então ele, como médico do trabalho, e o RH foram lá conversar com esse gerente para saber em que ponto que nós estávamos errados, nós da medicina do trabalho e o RH. Aí qual foi a resposta do gerente? Não, doutores, tem erro não, vocês estão fazendo tudo direitinho. A gente faz isso de todo mês demitir uns 5 ou 6, é para manter o clima. Pô, tem gente assim, entendeu? Então agora você está vendo como é que nós vamos nos aproximando dos nossos temas call center, banco,
de supermercado, etc. Entendeu? Você pega um chefe perverso, olha que no call center, no supermercado, uma vez, eu vi, na minha tese de doutorado, gente, eu nunca conheci o gerente, tá? Mas ele era o gerente de hipermercados dessa rede, era um indivíduo que tinha 3 transtornos de personalidade. Um deles era perversidade, o outro era neurose obsessivo-compulsiva e o outro era paranoia. Você pega um indivíduo desse e põe numa função gerencial, só para você saber o que foi que aconteceu, porque sabe tudo, você fala, peraí, se eu não conheço esse cara, como é que eu sei disso tudo? Né? Ele se incomodou.